Você está assistindo Giornale Giovanna Felice. Apoio Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Forensul Limpeza Forense. Doutora Rosane Ticiani, referência em Invisalign. Perfecta Artes Gráficas. Psicóloga Janaína Paroli. Protecta Veículos Especiais. Odontologia Lauda. Tecnosom, instalação de som e alarmes. E Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. Giornale Advocacia em Destaque. Neste mês, dedicado aos profissionais do direito, o Giornale traz um olhar distinto sobre a advocacia previdenciária, um campo fundamental para garantir a dignidade de milhões de brasileiros. Para tanto, conversamos com a conceituada advogada doutora Manuela Fortes Teixeira, diretora do escritório Fortes Teixeira Advocacia Previdenciária, que possui 5 unidades em Santa Maria, 2 em Porto Alegre, além de São Gabriel e Santana do Livramento. Na direção executiva atua ao seu lado o empresário e sócio Patrick Teixeira. Formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, UBRA Campus Gravataí, possui especializações em Direito Previdenciário e Trabalhista pela Escola Brasileira de Direito, Pontifícia Universidade Católica, a PUC, e ESMAF, mantendo constante atualização em sua área de atuação. Com 12 anos de experiência na advocacia previdenciária, conduz uma organização que é referência pelo atendimento qualificado e humanizado, focado na garantia dos direitos sociais. Uma honra tê-la aqui no Giornale. Sua trajetória é um exemplo de dedicação, expertise e empreendedorismo na advocacia previdenciária. Seja muito bem-vinda ao Giornale, doutora Manuela Fortes Teixeira. Obrigada, Giovana. Eu quero primeiramente te agradecer, Gi, por ter me convidado para participar do teu programa e te dizer mais uma vez que eu te admiro muito, tanto pela profissional que tu és e também pela amiga, pela irmandade que tu tem com as tuas amigas, com a gente, com as pessoas, com as mulheres principalmente. Então é uma honra estar aqui contigo, muito feliz. Que bom ouvir isso. Você também é uma grande amiga e eu tenho a honra de receber 2 grandes amigos aqui hoje no Giornale. No primeiro bloco nós tivemos o Dr. Marcelo Mendes Arigoni e agora você, que complementa esta homenagem aos advogados, representando todos os advogados da nossa região de cobertura. Então me sinto muito honrada por ter pessoas tão especiais e tão competentes ao meu redor, né? E poder trazer aqui no Giornale e mostrar toda essa competência para os nossos telespectadores. Bem, hoje no Giornale nós vamos conhecer e compreender melhor como funciona os escritórios estratégicos, para corresponder às demandas que você tem inúmeras no dia a dia. Então, Gi, eu fui 10 anos, faz 24 anos que eu me formei. E faz 10 anos que nós retornamos aqui em Santa Maria e abrimos um escritório previdenciário. Antes eu era funcionária pública e eu sempre ficava me questionando, que eu tinha feito toda a minha faculdade. A advocacia para mim é uma paixão, é onde brilham os meus olhos, Então eu sempre inquieta, porque funcionária pública, eu estava no meu patamar de tranquila. Sim. E a gente acabou retornando para Santa Maria. E quando eu retornei para Santa Maria, eu não conhecia mais ninguém aqui, já fazia 15 anos que a gente estava fora. Eu fui para fazer a faculdade na UBRA, Sim, você e seu esposo Patrick Teixeira, sim, que é o seu sócio. Que é meu sócio. E a gente acabou retornando. E chegamos aqui, essas pessoas, os nossos conhecidos já estavam em outras cidades, os nossos amigos já estavam em outras profissões, e a gente chegou aqui não sabendo como é que era como seria o recomeço. O recomeço, Cada um seguiu o seu destino. O seu destino, cumprindo as suas histórias. E o que aconteceu? Eu abri um escritório pequeno, um escritório empresarial. E um dia uma amiga minha
uma amiga querida chegou para mim e disse assim, eu preciso que tu faça um processo para mim. E eu falei, e nesse escritório pequeno que eu tinha, que eu abri, o único cliente que eu tive nesse tempo, acho que fazia uns 4, 5 meses que eu estava em Santa Maria, foi um cliente criminal. E eu falei, bom, eu preciso de clientes, né? Então eu vou atender esse cliente, mas eu vou passar para uma amiga minha lá de Porto Alegre para fazer esse processo, né? E ela falou assim, não, então vamos trocar. Eu tenho um processo previdenciário e eu faço o teu criminal. E foi Sim. assim que veio a minha paixão pela área previdenciária. Porque cada um também já fez aquilo que tinha mais domínio. Sim, mais na realidade eu não tinha domínio, eu já tinha pós, mas aquela prática previdenciária não era algo que eu queria a área administrativa, a área tributária, família era algo que me mexia muito com sentimentos. Então você não estava entusiasmada ainda para seguir na realidade eu não sabia, eu não tinha estrutura ainda de conhecimento da área previdenciária. E naquele momento, quando eu comecei a estudar o processo da minha colega, dessa minha amiga de Porto Alegre, que também é advogada, aquilo começou a me motivar de uma forma e naquele primeiro processo eu já mudei a estratégia do meu escritório, já mudei o local do meu escritório e depois daquilo só assim, foi algo muito rápido, muito grande assim, porque em questão de 4 meses eu estava com 150 clientes. Então eu me assustei no início, mas eu estava preparada. E o meu escritório, eu lembro que era na Cassisme, eu abri um escritório pequenininho e eu tinha uma estagiária, uma mesa para outro funcionário, era um 4x4. Sim. E alguns amigos meus falavam assim para mim, Manuela, eu queria muito ser atendido por ti, mas assim a gente não tem como entrar dentro do escritório, porque as pessoas vão escutar. E eu ficava aqui, não, a gente vai crescer. E em questão de 6 meses tivemos que mudar de escritório, porque já não tinha estrutura. Questão de 1 ano também, já estávamos com 2 escritórios em Santa Maria. Hoje a gente tem funcionários, advogados lá, a gente tem mais de 30 funcionários, contando com advogados e estagiários dentro dos escritórios. Então foi algo muito grande, assim, em 5 anos eu já era reconhecida. É uma linda trajetória. E para tudo teve um início. Teve um início. E foi pequena, mas com aquele desejo de crescer. Sim. E identificada com a profissão, porque quando nós gostamos do que fazemos com excelência. Sim, Gi, não é verdade? O direito social ele sempre mexeu muito comigo. Ele tanto me mexeu para conhecimento jurídico como conhecimento humano. Então eu sempre falo lá no escritório, todas as pessoas que trabalham conosco, eles vão que vão conhecer os nossos clientes, eles mudam, eles saem muito melhores do que eles chegaram quando começaram a trabalhar conosco. Que bom. Porque eles enxergam toda a fase do processo, eles não enxergam só a parte jurídica, mas eles enxergam também a parte humana. A parte humana. Então é fantástico assim, a gente vê que a gente conseguiu uma aposentadoria de alguém que estava há muito tempo tentando, a gente conseguiu um benefício, também conseguimos aposentadoria para as pessoas com deficiência. Então assim, é gratificante assim. Gratificante. É gratificante. Gratificante demais. Bem, para você dar conta de toda essa região de cobertura, não é, que seus escritórios abrigam, você tem equipes especializadas, como você falou, os processos devem ser bem organizados, não é? Sim. É uma organização técnica, humana, funcional, realmente é preciso uma manobra perfeita para que tudo dê certo, né? Para você também dar conta, como Sim. pessoa física, né? De deslocamentos. E com o tempo, hoje a gente está com mais de 6 mil processos lá dentro do escritório, tanto administrativo como judicial. Realmente é muito processo. Muita demanda. Muita demanda. A gente monta alguns pilares dentro do escritório de organização, e montamos estruturas dentro da parte administrativa, a parte jurídica, até porque as demandas dos outros escritórios do estado, eles vêm todos para Santa Maria. Todos para Santa Maria.
Então, você acaba oferecendo um atendimento personalizado, mesmo com uma ampla estrutura, você acaba oferecendo esse atendimento que você tanto deseja. Gi, eu não te falo que é personalizado, a gente fala que é humanizado, porque atendimento diretamente, somos nós advogados que atendemos os clientes, então às vezes a gente está aqui, às vezes a gente está em Livramento, às vezes a gente está em São Gabriel, às vezes a gente está em Porto Alegre. Então, além de toda a administração, de administrar as pessoas que trabalham dentro do escritório, a gente tem que administrar o tempo para estar com os clientes. Claro, e o mais importante é corresponder a essas complexas necessidades do direito previdenciário como um todo, não é? Sim, claro, a gente tem uma estrutura muito boa hoje, a gente não pode reclamar da estrutura, a gente tem administradora dentro do escritório, a gente tem contador, então, em relação à administração, hoje a gente está com uma estrutura de empresa. Sim. Apesar de nosso escritório ser um escritório humanizado, um escritório artesanal, que a gente chama, mas a gente tem uma estrutura de empresa dentro do escritório. Além da defesa dos segurados, há um suporte para as demandas empresariais, sempre buscando a melhor solução, a melhor saída para cada cliente. Nós temos algumas empresas que a gente faz todo o planejamento previdenciário do funcionário. São empresas que têm preocupação também na aposentadoria do funcionário, no auxílio doença do funcionário, quando o funcionário está doente. Sim. Então a gente também tem empresas que a gente faz o planejamento, o atendimento jurídico da área previdenciária, né? E que são demandas bem importantes. Sim. Bem, uma questão importante que muitos segurados precisam conhecer para garantir seus direitos. Gostaríamos que você elucidasse aqui para nós quais são os erros mais frequentes que acabam não permitindo que os segurados recebam a sua aposentadoria ou recebam um valor muito aquém do almejado do que é de direito. Os principais erros é a falta de documentação, porque todo o processo previdenciário, primeiramente, ele tem que passar pela parte administrativa, e a parte administrativa é dentro da autarquia, dentro do INSS, né? Sim. E o INSS hoje, ele é movido por robôs, né? A gente inclui alguma documentação lá e são robôs que pensam. Claro que tem alguns processos, como aposentadoria especial, que são servidores, mas a maioria dos processos são pelos robôs. Então, hoje a gente tem que ter muito cuidado em não incluir uma documentação que não é necessária, não incluir uma documentação que pode, em juízo, debater com a parte administrativa. Então, esses são os maiores erros assim, que eu vejo. Muitas vezes, toda semana a gente fecha, por mês a gente está fechando 150, aqui em Santa Maria, 150 clientes novos, que a gente chama de contratos, né? A maioria, 40% são processos que tiveram a negativa do INSS, que foram indeferidos. E quando a gente vai abrir o processo administrativo, a gente que vê que é erros de documentação. Erros de documentação. Então, esses equívocos sinalizam uma urgência nesse compromisso com o conhecimento. Com o conhecimento. E esse conhecimento, muitas vezes, as pessoas entram no sistema do INSS e já está marcando a aposentadoria e as pessoas não entendem. Mas já estava marcando minha aposentadoria, data e período, mas às vezes é uma documentação, é uma contribuição que não foi pago certa, é uma empresa que deixou de pagar. Então, essas coisas que acontecem. É a falta de conhecimento do beneficiário em encaminhar esses documentos. Sim, e essa falta de acesso à informação correta. Então, é tudo isso. Tanto que no nosso escritório a gente abriu a parte administrativa, que é o primeiro passo do processo ser encaminhado para o INSS, que é o primeiro processo, né? Depois, quando ele é indeferido ou negado, daí a gente entra na parte judicial.
Então, você está falando de um planejamento. Planejamento, a gente faz toda a aposentadoria que nós entramos dentro do escritório, que as pessoas nos procuram, a gente faz um planejamento. Às vezes as pessoas querem muitas vezes, eu estou doente, e a gente vai ver e ela já está com um período de aposentadoria, então o planejamento é muito importante dentro da parte previdenciária. Então, por meio desse planejamento, muitos segurados não perdem tempo, não perdem dinheiro e nem direitos que teriam por direito, não é verdade? É bem isso, muitas vezes, a gente... Essa é a realidade. Porque muitas vezes... informe, a gente escuta muito isso, que o advogado previdenciário às vezes não é necessário encaminhar com um advogado, Sim. mas o conhecimento faz que tu aumente tua renda mensal, claro. O conhecimento faz que teu processo vá mais rápido. Com certeza. O conhecimento de um profissional de advogado previdenciário, Sim. o que acontece? Ele vai te dar... Ele vai ser mais ágil, tu vai receber mais rápido, tu não vai deixar de receber os meses que no INSS está parado, claro. E vai ter um planejamento de um benefício muito melhor. Claro, e ter uma orientação especializada, né, especialmente com um advogado de confiança, este quesito, esse fator, não é uma recomendação, mas é uma necessidade. Para que tenha uma aposentadoria justa e digna. O planejamento é algo muito importante, assim, ó. O planejamento previdenciário de todos os benefícios e de todas as aposentadorias. Isso tem que ser no início. No início, até para o processo judicial, se caso seja negado pela autarquia, claro. já esteja correto. Já esteja correto. Para que o judiciário ele já pegue o processo e saiba, isso aqui tem direito, porque o INSS ele também erra. E exatamente sobre esse assunto, você já falou, mas para quem tem o benefício negado ou cessado, qual é o caminho? O primeiro caminho é tu procurar um profissional da sua confiança. Uma pessoa especializada em direito previdenciário. Hoje eu tenho vários colegas que estudam muito direito previdenciário. Então, assim, a primeira coisa, porque é como eu falo para todo mundo, até brinco com o nosso colega Arigoni, se eu tiver que tirar alguém do presídio, eu vou deixar o resto da vida preso. Então, se eu tiver que aposentar alguém, com certeza eu vou aposentar rapidamente. Por quê? Porque eu estudei, eu me especializei, eu faço atualizações. Então, pegar um profissional, um advogado especializado nessa área. Excelente, porque esse é o seu objetivo. E depois que negado, obviamente, a gente encaminha para o judiciário. Daí é necessário um advogado, né? E é importante também o advogado acompanhar de perto cada etapa, né, do processo. Claro. Desde a fase inicial e até quando necessário nessas questões do judiciário. Essa parte. Para tanto, é preciso um profissional. Um profissional, tanto que a parte administrativa do processo administrativo da autarquia, do INSS, a gente já montou toda uma estrutura. Nós temos funcionários que fazem capacitação e atualizações semanalmente, mensalmente. Constante, porque a lei, tanto a lei administrativa como a lei federal, ela muda rapidamente. Ela altera. As alterações e mudanças, então assim, é muito rápido, então a gente tem que estar sempre atualizado. Exato. Falávamos no primeiro bloco com o Dr. Marcelo Arigoni, que o direito acompanha os fatos. Os fatos. Então, nós estamos em constante mudança. Os fatos e os governos, né? Os governos. Diga-se de passagem. Bem, para encerrarmos esta edição tão especial em homenagem aos advogados, ela é direcionada ao mês do advogado, porque o Dia do Advogado foi comemorado em 11 de agosto. Nós já passamos o dia 11 de agosto e estamos celebrando o mês do advogado, que em muitos lugares existe uma grande comemoração, uma vasta programação para tanto. Então, gostaria que você falasse para os nossos telespectadores qual a sua satisfação em advogar. O que você diria para os advogados que estão nos assistindo? Gi, eu quando falo da advocacia, eu encho meu coração, meus olhos de alegria, assim, porque o direito social, que é a minha área, é um direito muito gratificante. A gente ajuda as pessoas, a gente orienta as pessoas, então o direito, para mim, hoje, é satisfação pessoal. Pessoal, assim, hoje eu não me vejo
não advogando, eu não me vejo funcionária pública, eu não me vejo empresária de outro ramo, eu me vejo na advocacia. Então, para mim, assim, ó, é muito amor. Sim, e você falou no início do programa da sua satisfação pela contribuição com a história de tantas pessoas que elas definitivamente mudam de vida após conseguirem a tão aclamada aposentadoria. Sim, Gi, é gratificante, assim. E o que acontece nesses 10 anos que a gente está advogando aqui em Santa Maria, nessa área? A gente acaba aposentando o vô, e depois o vô nos indica, e daí a mãe, sim, a filha, a família toda, a família, então são gerações em gerações. Daqui um pouco vem o filho que necessita de um benefício de auxílio-doença. Então, assim, ó, a gente acaba envolvendo a família toda. Então não são só laços comerciais, são laços de amizade. De amizade, de carinho, de ver de mudanças, porque lá no escritório nós temos atendimentos previdenciários que são vários benefícios, né? Então a gente tem o engenheiro, a gente tem o médico, a gente tem o pedreiro. Então por isso que eu digo que nosso escritório é um escritório humanizado, porque todos são iguais, independente da sua profissão. Todos são bem-vindos, sem distinção. Sem distinção, mas assim, ó, e todos, quando nós conseguimos o benefício, a aposentadoria, é a mesma maneira, assim, a gratidão. A gratidão. E isso passa uma energia tão boa para nós. Que esse bem fica com a gente, o bem fica com você, então, em primeiro lugar. Então aquela advocacia, aquele direito que tu tem que estar resolvendo o problema dos outros, se torna muito leve. Porque a gente acaba resolvendo o problema, mas trazendo uma leveza na vida dos segurados, né, dos nossos clientes, que se torna gostoso para nós, né? Exatamente. Então, que você continue transformando vidas, oferecendo acesso à justiça e à dignidade social, transformando a vida das pessoas. Nós transformamos famílias, né? Porque vem de gerações em gerações, e um pai aposentado, ele dá toda uma estrutura para uma família. Exato. E esse é um grande legado do escritório, além de todo o sucesso que você já tem trabalhando. Falávamos desde o início que quem trabalha com amor, colhe com amor. Sim. Colhe com bondade, colhe com felicidade. Então, quero agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios e muito obrigado pelas suas considerações, pela confiança no programa, por apresentar esta edição juntamente com o Dr. Marcelo Arigoni, homenageando todos os nossos advogados da região de cobertura. Desejo cada vez mais sucesso a você. Obrigada, Gi, é uma honra e agradeço, assim, estar com o meu colega, o nosso colega Arigoni, que é uma pessoa muito querida por nós, né? É nosso. Que está retornando agora à advocacia, então só sucesso para nós. Ele já está familiarizado com a advocacia, porque já é intrínseco, né? Já está nele esses conhecimentos jurídicos, então ele está só dando sequência, com toda a energia. Toda a energia. Que é uma energia elogiável, diga-se de passagem. Sim, elogiável. Muito obrigada. E o programa, é claro, continua à sua disposição. Obrigada, Gia. E no próximo bloco, o jornal recebe a cantora e compositora Renata Schiller para homenagear os advogados com sua arte musical. Continue conosco.